de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 41, a audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor, pensando. Vi entrar o Dr. João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou se acompanhara a Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa. Que é? Toda assustada, quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpava minha testa para ver se tinha febre. Não tenho nada não, senhora. Mas então, que é? É uma coisa, mamãe. Mas escute, olhe, é melhor depois do chá. Logo, não é nada mal. Mamãe assusta-se por tudo. Não é coisa de cuidado. Não é moléstia? Não, senhora. Isso é volta de constipação. Disfarças para não tomar suadouro. Mas tu estás constipado. Conhece-se pela voz. Tentei rir para mostrar que não tinha nada. Nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me ao quarto dela, acendeu vela e ordenou-me que lhe dissesse tudo. Então, eu perguntei-lhe, para principiar, quando é que ia para o seminário. Agora, só para o ano, depois das férias. Vou para ficar? Como ficar? Não volto para casa? Voltas aos sábados e pelas férias. É melhor. Quando te ordenares padre, vens morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me. Depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia e pareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe que também sentia a nossa separação. Negou que fosse separação. Era só alguma ausência por causa dos estudos. Só os primeiros dias. Em pouco tempo, eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres e acabaria gostando de viver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la, por fazer crer que ela era a minha única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que embarcam a meio caminho numa frase inocente e pura. Chega a fazer suspeitar que a mentira é, muita vez, tão involuntária como a transpiração. Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu, quando havia chamado minha mãe, justamente para confirmá-las. Mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe
era cândida como a primeira aurora, anterior ao primeiro pecado. Nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra, isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitu, como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes. Depois, replicou-me sem imposição nem autoridade, o que me veio animando à resistência. Daí o falar-lhe na vocação que se discutira naquela tarde e que eu confessei não sentir em mim. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com as suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto. Como é que agora? Não creio, não, Bentinho. E depois, vocação? Mas a vocação vem com o costume. Continuou, repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me, sem aspereza, mas com alguma força, e eu tornei ao filho submisso que era. Depois, ainda falou gravemente, longamente, sobre a promessa que fizera. Não me disse as circunstâncias, nem a ocasião, nem os motivos dela, coisas que só vinha a saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que a havia de cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe hei de mentir nem faltar, Bentinho. São coisas que não se fazem sem pecado. E Deus, que é grande e poderoso, não me deixaria assim, não, Bentinho. Eu sei que seria castigada e bem castigada. Ser padre é bom e santo. Você conhece muitos, como o Padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo, dizem. Deixa de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra. Manha não podia ser manha. Sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer, que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria em benefício dela e para bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente e a voz não lhe saía clara, mas velada e esganada. Vi que a emoção dela era outra vez grande.
mas não recuava dos seus propósitos e aventurei-me a perguntar-lhe: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não, não peço. Estás tonto, Bentinho. E como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho. Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde. Vamos para a sala. Está entendido. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário. O que eu quero é que saibas bem os livros que estás estudando. É bonito, não só para ti, como para o Padre Cabral. No seminário há interesse em conhecer-te, porque o Padre Cabral fala de ti com entusiasmo. Caminhou para a porta. Saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este era já o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. Capítulo 42. Capitu refletindo. No dia seguinte, fui à casa vizinha logo que pôde. Capitu despedia-se de duas amigas que tinham ido visitá-la, Paula e Sancha, companheiras de colégio. Aquela de 15, esta de 17 anos. A primeira, filha de um médico. A segunda, de um comerciante de objetos americanos. Estava abatida. Trazia um lenço atado na cabeça. A mãe contou-me que fora excesso de leitura na véspera, antes e depois do chá, na sala e na cama, até muito depois da meia-noite e com lamparina. Se eu acendesse vela, mamãe zangava-se. Já estou boa. E como desatasse o lenço, a mãe disse-lhe, timidamente, que era melhor atá-lo. Mas Capitu respondeu que não era preciso, estava boa. Ficamos sós na sala. Capitu confirmou a narração da mãe, acrescentando que passara mal por causa do que ouvira em minha casa. Também eu lhe contei o que se dera comigo, a entrevista com minha mãe, as minhas súplicas, as lágrimas dela e, por fim, as últimas respostas decisivas. Dentro de 2 ou 3 meses, iria para o seminário. Que faríamos agora? Capitu ouvia-me com atenção sôfrega, depois sombria. Quando acabei, respirava a custo, como prestes a estalar de cólera, mas conteve-se. Há tanto tempo que isto sucedeu que não posso dizer com segurança se chorou deveras ou se somente enxugou os olhos. Cuido que os enxugou somente. Vendo-lhe o gesto, peguei-lhe na mão para animá-la,
mas também eu precisava ser animado. Caímos no canapé e ficamos a olhar para o ar. Minto! Ela olhava para o chão. Fiz o mesmo, logo que a vi assim. Mas eu creio que Capitu olhava para dentro de si mesma enquanto eu fitava deveras o chão, o ruído das fendas, 2 moscas andando e um pé de cadeira lascado. Era pouco, mas distraía-me da aflição. Quando tornei a olhar para Capitu, vi que não se mexia. E fiquei com tal medo que a sacudi brandamente. Capitu tornou cá fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. Satisfê-la, atenuando o texto desta vez, para não amofiná-la. Não me chames dissimulado, chama-me compassivo. É certo que receava perder Capitu se lhe morressem as esperanças todas. Mas doía-me vê-la padecer. Agora, a verdade última, a verdade das verdades, é que já me arrependia de haver falado à minha mãe antes de qualquer trabalho efetivo por parte de José Dias. Examinando bem, não quisera ter ouvido um desengano que eu reputava certo, ainda que demorado. Capitu refletia. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!